Boa tarde a todos, às autoridades, caros amigos e companheiros das bibliotecas, aqui para vos agradecer o convite, para vos agradecer, em nome da Rede de Bibliotecas Escolares, podermos partilhar convosco a nossa experiência e, simultaneamente, pedir-vos desculpa por não estar aí presente. Um problema de saúde impediu-me de viajar, ninguém mais do que eu gostaria de estar aí. Mas, à troca, pensei que talvez pudesse deixar-vos 2 ou 3 ideias, que não a comunicação que ia fazer-vos, mas 2 ou 3 ideias que fossem o tom daquilo que era o meu pensamento sobre a experiência e a troca de experiências entre a Rede de Bibliotecas de Portugal e outras bibliotecas escolares. Bom, e começava exatamente porque penso que marca o tom com uma citação de Chartier. Todos nós bebemos muito em Roger Chartier e reza assim: a revolução digital que vem ocorrendo no presente modificou tudo de uma vez. Os suportes de escrita, as técnicas de reprodução e disseminação e as maneiras de ler. Tal simultaneidade é inédita na história da humanidade. E o nosso problema, o nosso desafio é exatamente esta revolução que acontece com esta simultaneidade de muitos aspectos com os quais as bibliotecas se têm que confrontar e encontrar formas, metodologias e saberes para que a questão da leitura continue a ser, nas suas diferentes modalidades, o princípio fundamental da vida das bibliotecas e da vida do conhecimento. Este é, digamos, quase que um imperativo moral com que nós trabalhamos e sabemos que partilhamos isto com muitos de vocês. A leitura no século XXI tem múltiplos desafios, muitos desafios muito complexos, para os quais a escola e a biblioteca têm, como vos dizia, que encontrar formas no tempo e no espaço de responder a estas questões. Temos uma alteração induzida pelas tecnologias e isso obriga-nos a reinventar o nosso papel. E reinventar o papel da leitura e das bibliotecas corresponde a perceber que o sujeito leitor é outro. Já não somos o mesmo leitor. O conceito de leitor modificou-se. Sabemos que não nascemos leitores. Sabemos que nos tornamos leitores. Mas hoje a forma, os contributos nesta era da expansão dos ambientes digitais, a representação formal e literácica que acontece, obriga-nos a outra forma de fazer leitores. E é exatamente desse conjunto de variáveis, desse conjunto de modos de estar e ser, em muitos casos dominantemente híbridos, que fazem conviver o ambiente analógico e o ambiente digital, em muitos casos ainda muito interrogativo, muito a nascer, pese embora já tenha algumas décadas. Tudo isso faz com que o próprio conceito de conhecimento se modifique. E à escola e às bibliotecas caiba valorizar e ensinar a conhecer nestes ambientes eminentemente novos, mas que não podem, como sempre a história ensina, recusar os contributos do passado. Tanto mais que todas as revoluções digitais trazem consigo aspectos míticos e à escola e à biblioteca cabe contrariar, desvendar e combater aquilo que é o mito das revoluções. Por exemplo, os jovens pensarem que o conhecimento está à distância de um simples clique. E não está.
O conhecimento faz-se, produz e, por isso, é preciso saber as vantagens e as desvantagens desta época que é a nossa. Há, portanto, um conceito de alfabetização que vive com as competências tradicionais, mas a que acrescem as competências necessárias próprias do século XXI, dos leitores do século XXI. É por isso que há uma interrogação dominante que temos que ter todos muito presentes. Estas novas ideias, este contexto e este paradigma digital faz de nós estúpidos, selvagens, bárbaros, porque não lemos com as mesmas competências? Ou não necessariamente isso, e pelo contrário, pela multiplicidade, pela riqueza, pela hipertextualidade, pela portabilidade, por um conjunto imenso de potencialidades, somos, se conscientes, capazes de ser melhores leitores, leitores mais autónomos, leitores mais ricos no domínio do mundo que é o nosso. Mas para isso é preciso saber e não ficar convencido que tudo está na internet como se ela fosse o Deus de todas as coisas. É preciso ser critical. E é isso que as bibliotecas têm como desafio por excelência. Gostaria agora muito de falar convosco do próprio conceito de literacia, das questões que se põem à literacia, de como é que esta terceira revolução, como lhe chama Steiner, um dos autores de coração que eu tenho, mas parece-me que à distância se torna isto difícil. Deixo só esta nota e a certeza de que noutra oportunidade nós poderemos fazê-lo, ou porventura alguns dos comunicadores o farão também. Não queria, contudo, terminar sem dizer que à biblioteca e à escola cabe muitíssimo do que é o treino, a repetição consequente para ganhar essas competências leitoras. E por isso eu sou pessimista em muitas das realidades em que hoje vivemos, mas sou simultaneamente otimista na consciência, na valorização da leitura e na crença de que a repetição, a certeza de que a leitura é condição de civilidade, é condição de civilização, é condição de liberdade, nos obriga moralmente a não abandonar a luta pelas bibliotecas e pela leitura, porque é aprendendo a ler que se lê para aprender. Queria só dizer-vos duas ou três coisas em Portugal, sobre Portugal, muito rápidas, que têm a ver com dois ou três eixos do nosso programa. Desde logo, estendê-lo. Nós temos neste momento cerca de 2.400 bibliotecas. Vou-vos mostrar o número porque talvez dê melhor a ideia. Deixa lá ver se eu tenho aqui o papelinho. E quer dizer que 100% dos alunos do nível médio e secundário têm biblioteca ao seu dispor. E quer dizer que 50% dos alunos do nível primário, do nível mais baixo, 50% têm biblioteca ou serviço de biblioteca que disponibiliza livros, material não livro, documentação, computadores, acesso a fontes de informação, etc. Aquilo que é hoje, por excelência, a natureza e a condição das nossas bibliotecas ou das bibliotecas que vocês e nós aqui fazemos. Queria dizer-vos que, para além deste número, este número é sustentado por um conjunto de professores bibliotecários que é, de algum modo, a marca do nosso programa. Nós temos, de facto, professores bibliotecários para todas estas escolas, agrupadas, um professor para várias escolas para um ou dois professores, enfim, uma rede que é trabalhada e otimizada, mas que todos os professores bibliotecários são
formados têm uma formação específica para isso. Só 5% dos atuais professores bibliotecários não têm ou formação académica ou formação contínua. E a aposta na formação é uma aposta, é um desafio, é uma certeza para nós. Não desistimos de fazer a formação, hoje não só para os professores bibliotecários, mas mesmo para a generalidade dos professores das escolas. E, por fim, dizer-vos que a avaliação está na ordem do dia para nós. A avaliação do programa Rede de Bibliotecas Escolares, a avaliação das escolas, e foi mesmo feita uma avaliação externa ao nosso programa, uma encomenda do Ministério da Educação, uma universidade independente, e que os resultados que então nos vieram só nos faz acreditar que o que estamos a fazer, com os seus erros e os seus sucessos, é um serviço, um trabalho a favor das literacias e que contribui já nos últimos indicadores, nomeadamente nos resultados do PISA, contribui nos limites que estas coisas contribuem para os melhores resultados que vimos alcançando. Quero dizer-vos só, e termino, com que o meu colega do Plano Nacional de Leitura está convosco, que a comunicação, a ponência era para ser a dois, que o Fernando Pinto Amaral saberá responder a algumas questões que queiram pôr e que em Portugal a Rede de Bibliotecas Escolares e o Plano Nacional de Leitura são dois amigos de palavra e que trabalham em conjunto para a promoção da leitura e para a liberdade que vem com as capacidades leitoras. Muito gosto e um grande lamento por não estar convosco. Muito obrigada.